Olhando para o pedaço de papel com as palavras "os direitos humanos" escritas em letras grandes, o homem sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Direitos humanos. Pensando bem, minha vida sempre esteve à mercê desses direitos humanos, pensou ele. O homem nasceu em uma família pobre e ninguém jamais reconheceu os direitos que ele deveria ter como ser humano, e nem mesmo seus próprios pais ou irmãos. Para satisfazer seu desejo de viver, o desejo que era natural para todos os seres vivos, ele roubou, saqueou e enganou. Antes que ele percebesse, ele veio trabalhar como membro de uma organização criminosa. Ele sabia que havia pessoas no mundo que viviam vidas honestas, mas ele pensava que essas maneiras honestas de viver não tinham nada a ver com ele e não prestava atenção a elas. Em vez disso, ele continuou a atropelar os direitos humanos dos outros. Como resultado, ele foi capturado vivo e feito prisioneiro. Mas ele não havia sido colocado em uma prisão comum administrada pelos guardas da cidade. Em vez disso, ele foi trazido aqui, para a oficina de Vandaliel. O homem havia sido tratado como um sujeito experimental, referido não por seu nome, mas por um número que ele havia sido designado. No entanto, o destino que o esperava não era morte por enforcamento ou escravidão em uma mina até que ele morresse. Em vez disso, ele recebeu refeições e medicamentos suspeitos que aumentaram seu vigor e foram forçados a viver uma vida de harém. 8 mulheres o escolheram como parceiro, então ele foi feito para atender às suas necessidades dia e noite. Principalmente para o benefício das mulheres, e não para o dele, o quarto em que ele havia sido preso era espaçoso e bem mobiliado, com uma cama fofa que era grande o suficiente para um casal de titãs dormir confortavelmente com os braços e as pernas bem abertos. Lá, o homem havia sido espremido, não importa o quanto ele resistisse, ou não importa o quão pateticamente ele gritasse e implorasse. Talvez o tratamento do homem não tenha sido o que se poderia pensar como o de uma pessoa sendo usada como cobaia. Seus conhecidos bandidos podem dizer que, se tal prisão existisse, eles não se importariam de ficar presos lá para sempre. Mas não havia erro de que eles imediatamente retirariam essas palavras assim que soubessem que as mulheres que o espremiam eram todas mortas-vivas. Na verdade, a princípio, o homem pensou que seria submetido a um experimento em que as mulheres o devoravam fisicamente e não sexualmente. Realizar esses feitos com mortos-vivos e zumbis era algo que nem seria considerado por nenhuma pessoa sã ou mesmo uma pessoa um pouco insana. Mas Luciliano, o homem por trás dos experimentos, não tinha interesse no bom senso ou nos valores desses homens. Sempre que protestavam de "não posso fazer isso", ele simplesmente respondia com "ou muito bem. Vou prescrever mais alguns remédios e fornecer afrodisíacos que os homens seriam alimentados à força, inalados ou injetados em suas veias." O homem tinha ouvido uma vez que alguns domadores usavam escravas criminosas para produzir descendentes para seus orcs ou ogros domesticados. Ele se desesperou ao se encontrar na situação deles. Para começar, produzir descendentes, filhos, seria impossível se seus parceiros fossem mortos-vivos. O homem pensou que, em vez de ser enforcado ou forçado a fazer trabalhos forçados até morrer, ele morreria durante a relação sexual no experimento inútil de um mago louco. Mas uma vez que ele viu as coisas dessa maneira, foi fácil. Uma vez que ele ficou entorpecido com seu medo e olhou para os mortos-vivos corretamente, eles não eram criaturas hediondas. Na verdade, eles tendiam a ter características bem ordenadas. E devido a um feitiço especial lançado sobre eles para deter sua decomposição, eles não tinham o fedor de cadáveres. Assim, o homem passou a pensar que elas não eram diferentes das mulheres vivas, exceto por sua pele fria e sem sangue e seus olhos opacos e sem vida. O homem também tentou falar com eles. Quando o fez, descobriu que os mortos-vivos respondiam surpreendentemente normalmente. Eles puderam conversar. Depois disso, o homem se comunicou proativamente com os mortos-vivos. Olhando para trás, ele se perguntou se esperava poder usá-los para escapar deste lugar. O homem era uma pessoa má, e ele não sentia culpa alguma em enganar, roubar, ou usar e depois jogar fora as pessoas, fossem elas também pessoas mais como ele ou não. Seu passado havia se enraizado profundamente em sua personalidade. O homem perguntou aos mortos-vivos seus nomes, o que eles passaram depois de se tornarem mortos-vivos, por que o escolheram como parceiro e quais eram seus hobbies.
Para aprender essas coisas, ele também falou sobre si mesmo. Antes que ele percebesse, ele começou a se referir a eles em sua cabeça não como o mortos-vivos, mas como o mulheres. Depois disso, sua vida mudou completamente. Por recomendação das mulheres, ele teve aulas para adquirir conhecimento e recebeu treinamento ocupacional. Ele começou a comer a comida que as mulheres cozinhavam para ele, em vez da comida trazida a ele pelos demônios. E, surpreendentemente, a vida cresceu nos corpos das mulheres e embora ele só tivesse notado isso devido ao inchaço visível de seus abdômenes. Os mortos-vivos podiam ter filhos. Foi um milagre inacreditável para o homem, mas para Luciliano, o homem que liderava a pesquisa, as gestações eram o resultado esperado. Sem o conhecimento do homem, Vandaliel e Ísis da Legião já haviam confirmado por meio de experimentos com animais que mortos-vivos com ouro da vida ou prata espiritual embutidos em seus corpos eram capazes de engravidar e dar à luz. O experimento em que esse homem se tornou uma cobaia relutante foi para determinar como as crianças com pessoas nasceriam e se as crianças se desenvolveriam adequadamente. E quando os filhos do homem com essas mulheres nasceram, Luciliano, Vandaliel e Ísis da Legião os inspecionaram e examinaram minuciosamente. Eram crianças nascidas entre uma pessoa viva e uma morta-viva, se elas se desenvolveram corretamente ou não foi um importante tópico de pesquisa. Enquanto essas inspeções continuavam, as mulheres fantasmas se juntaram ao harém do homem, resultando no nascimento dos filhos dos fantasmas também. A conclusão do experimento e a declaração de Luciliano sobre a formatura dos homens vieram depois disso. E embora os homens tivessem sido informados verbalmente de que havia outros sujeitos experimentais, essa cerimônia de formatura realizada no salão da oficina foi a primeira vez que eles puderam se encontrar. Você pode estar se perguntando por que eu me esforcei para reunir todos vocês em um só lugar e conduzir esta cerimônia, mas essa era a política do mestre. Ele acredita que há significado nas cerimônias que podem parecer inúteis e que elas afetam a mente daqueles que participam delas, disse Luciliano. Se isso for verdade, então esta cerimônia deve ser necessária para que vocês marquem o fim do seu passado, onde viveram como criminosos e depois como sujeitos experimentais, enquanto voltam a ser seres humanos adequados mais uma vez. Os homens ficaram silenciosamente confusos com as palavras de Luciliano, mas não adiantava desafiar a política do mestre de Luciliano e o governante da nação em que eles viveriam de agora em diante. Eles se convenceram de que simplesmente não entendiam porque não tinham conhecimento. Devo informar que os documentos com os direitos humanos escritos no topo são apenas lembranças para você guardar, acrescentou Luciliano. Mesmo que eles sejam perdidos ou danificados, você não perderá os direitos que tem como seres humanos, então fique tranquilo. Pode-se pensar que ele estava zombando deles ao afirmar algo tão óbvio, mas não era o caso. Sua explicação foi necessária porque o conceito de direitos humanos estava longe de ser universal no mundo de Lambda. A diferença entre os direitos dos plebeus e os direitos dos nobres ou reais era tremenda, como se fossem espécies completamente diferentes. Essa era a compreensão universal das pessoas deste mundo. Mesmo que as pessoas estivessem cientes dos direitos humanos como um conceito, nenhuma única pessoa sabia exatamente o que os direitos humanos deveriam garantir. Esses homens só aprenderam sobre direitos humanos devido às aulas que fizeram depois de chegar ao Império Demoníaco de Vidal. Agora, então, eu tenho algumas palavras para vocês, homens do Mestre. Espero que vocês sejam bons pais, diz ele, disse Luciliano. Cada um dos homens que foram usados como cobaias experimentais cometeram crimes no país onde foram capturados. Suas personalidades e a natureza de seus crimes foram levadas em consideração até certo ponto ao selecioná-los para o experimento, mas não havia como mudar o fato de que eles eram criminosos. Pode-se perguntar se era certo dar liberdade a esses homens, mesmo que fosse como recompensa por suas realizações. Mas no Império Demoníaco de Vidal, havia indivíduos como Isley Shipuras que haviam trabalhado para o vampiro de raça pura Ternecia, que eram exemplos mais extremos, mesmo que tivessem sido transformados em mortos-vivos primeiro e embora Luciliano tivesse sido quase completamente inocente, ele próprio também era um ex-criminoso. Havia também o fato de que as crianças nascidas como resultado desse experimento não podiam ser privadas de seus pais. Como eles foram trazidos a este mundo por meio desses experimentos, Vandaliel acreditava que tinha a obrigação de tornar suas vidas o melhor que pudesse.
Foi por isso que esses homens tiveram a oportunidade de assistir às aulas e receber treinamento ocupacional. E os homens de fato mudaram. Embora não pudessem mudar seu passado, eles estavam determinados a viver o resto de suas vidas de uma maneira que pudesse expiar seus pecados e para que pudessem se tornar pais dos quais seus filhos pudessem se orgulhar. Essas crianças estavam deitadas em silêncio nos braços das mulheres mortas-vivas sentadas nos assentos para os pais irresponsáveis nesta cerimônia de formatura. O mestre os chamou de crianças nascidas cadáveres ou por enquanto, mas teremos que observar como eles crescem, Luciliano pensou consigo mesmo. As crianças nascidas do cadáver que haviam sido dadas à luz pelas mulheres mortas-vivas eram muito semelhantes às crianças comuns na aparência. Dependendo das características de seus pais, eles tinham orelhas pontudas ou a parte inferior do corpo de cobras, polvos ou aranhas, mas quase não pareciam diferentes de outros bebês de suas respectivas raças. No entanto, sua pele era muito pálida, e o que deveria ter sido o branco de seus olhos era da mesma cor de suas pupilas. Se suas pupilas eram pretas, o branco de seus olhos era preto, se suas pupilas eram azuis, então o branco de seus olhos era do mesmo tom de azul. E a coisa mais surpreendente sobre as crianças nascidas cadáveres era sua capacidade de parar e começar a bater seus corações à vontade. Eles normalmente mantinham seus corações parados e os iniciavam apenas quando necessário, concedendo-lhes capacidades físicas excepcionais. Era provável que, para eles, seus corações não fossem órgãos essenciais para mantê-los vivos, mas órgãos que forneciam força suplementar quando necessário. O mesmo era presumivelmente verdade para a respiração, mas como era necessário fazer o ar vibrar para falar, eles normalmente ficavam em estado de respiração, embora parecessem parar de respirar enquanto dormiam. Eles possuíam empregos e patentes e cresciam aumentando seus níveis e patentes. Surpreendentemente, eles nasceram com uma classificação de 0, apesar do fato de que goblins, coelhos com chifres e até mesmo Imaice, que eram monstros que haviam sofrido mutação de nada mais do que ratos comuns, tinham uma classificação de 1. Além dos mortos-vivos, que foram criados artificialmente através da magia de atributo de vida, não havia monstros com um rank 0 para o conhecimento de Luciliano, ou na literatura armazenada pela Guilda dos Aventureiros ou Guilda dos Magos, ou mesmo nas memórias dos deuses malignos que já fizeram parte do exército do Rei Demônio. Mas, como dizia o ditado, o trabalho de uma criança era chorar. As crianças nascidas do cadáver ganharam pontos de experiência chorando, rindo e se virando durante o sono, então elas se tornaram rank 1 entre 1 e 3 meses após o nascimento. E quando o fizeram, passaram de recém-nascidos a crianças. Papai, disse uma das crianças nascidas do cadáver. Mamãe, o que papai está fazendo? Perguntou o outro. Na verdade, o fato de que eles tinham inicialmente o nível 0 era algo que as próprias crianças haviam dito a Luciliano, pois tinham visto seus próprios status. Era provável que as crianças nascidas cadáveres fossem uma raça que se desenvolvia à medida que suas fileiras aumentavam, e não sua idade. Muitas coisas ainda eram desconhecidas, como eles passariam pelo desenvolvimento e quando se tornariam adultos, e Luciliano achou essas questões infinitamente fascinantes. No entanto, o fato de que eles estavam se desenvolvendo era resultado suficiente desse experimento. Luciliano poderia levar seu tempo pesquisando-os lentamente nos próximos anos e décadas. Era possível fazer com que as crianças nascidas cadáveres ganhassem pontos de experiência e aumentassem suas classificações rapidamente em um curto período de tempo, mas isso só resultaria em indivíduos com mentes de crianças pequenas em corpos em rápido crescimento. Não era como se a nação fosse destruída ou a guerra contra a Alda fosse perdida se as crianças nascidas do cadáver não crescessem rapidamente, então não havia nenhuma razão urgente para fazer isso. Papai está trabalhando agora. Vamos esperar um pouco mais, respondeu a mãe morta-viva da curiosa criança nascida no cadáver. Ok, respondeu seu filho. Ai. Uma mãe zumbi gemeu. Mamãe, você está babando. Você está babando, seu filho avisou. Parecia que algumas crianças nascidas do cadáver já estavam funcionando mais bem do que suas mães. Agora, então, depois de receber seus documentos, permita-me mostrar suas novas casas, disse Luciliano. E com isso, os homens deixaram de ser sujeitos experimentais e se tornaram cidadãos do Império Demoníaco de Vidal.
Enquanto isso, uma cerimônia de formatura também estava ocorrendo na Escola Preparatória de Heróis em Orbaum. Parabéns por se formarem, pessoal. Um parabéns muito, muito grande, disse Meurilit, parecendo extremamente emocionada ao expressar seus parabéns aos novos graduados repetidamente. Este foi provavelmente um momento muito importante para ela. Agora, então, é hora de anunciar os melhores graduados deste semestre. Elizabeth Sauron e seus 5 companheiros, por favor, subam ao palco. Meurilit disse. Não foi a festa de Alex, mas a de Elizabeth que foi anunciada como a melhor formada. O grupo de Alex lutou muito, mas não conseguiu superar o crescimento de Elizabeth e seus companheiros, que foram treinados e receberam experiência de Vandaliel. É irritante, mas não pode ser evitado, disse Alex. Sim, não há como vencer o Demon Kingslayer. Elizabeth e os outros são pessoas completamente diferentes do que antes também, disse Robin. Você está certo. Mesmo que lutássemos contra eles e eles não tivessem Vandaliel, não acho que poderíamos vencer, disse Annabelle. Alex e seus companheiros foram alcançados, mas o grupo de Elizabeth não dependia inteiramente de Vandaliel. Mesmo sem ele, seria difícil para Alex e seus companheiros derrotá-los em combate agora. O desenvolvimento pelo qual o grupo de Elizabeth havia passado e a habilidade que agora possuíam já haviam se tornado bem conhecidos entre os alunos da Escola Preparatória de Heróis. Se eles dependessem inteiramente de Vandaliel, haveria dezenas de insultos sendo murmurados agora. Mas, em vez disso, tudo o que receberam foram olhares invejosos. As escolas de aventureiros comuns não tinham assentos para pais e responsáveis em suas cerimônias de formatura, mas os nobres cujos filhos frequentavam a escola preparatória de heróis costumavam comparecer, então havia de fato esses assentos nesta cerimônia de formatura. Vandaliel, Palvina Chan. Estou muito feliz, mas você sempre foi incrível, então não tenho certeza do que devo dizer agora, disse Darcia. Eli Chan. Querido. Maelia. Vocês são todos incríveis, aplaudiu Amélia. Ninguém esperava que a cerimônia fosse assistida pela mãe e esposa de um imperador da nação vizinha, então os guardiões dos outros alunos estavam usando expressões visivelmente tensas. Normalmente, pode haver pessoas procurando usar esta oportunidade para causar problemas para Darcy e Amélia, que eram indivíduos importantes em sua nação. Especialmente Amélia, que sofria de uma doença mental. Contudo, Palvina não deveria se formar na próxima primavera? Perguntou Borcus. Parece que a formatura de Palvina Sama foi adiantada. Embora pareça que os membros de seu partido também foram pegos nisso, disse Belmont. Sinto muito por eles, mas não há como evitar. Seu familiar é um dragão ancião, mesmo que ele seja um dos menores, apontou Eleanora. Mas com sua habilidade, não deve ser um problema para Reinhardt e os outros se formarem também. Sendo esse o caso, não faz diferença se eles se formam agora ou no próximo semestre, não é? Disse Basdia. Como esses 4 estavam visivelmente presentes, todos os pretensos estavam mais quietos do que ratos, tentando desesperadamente evitar sua atenção. Como líder de seu partido, Elizabeth se dirigiu brevemente ao público. Em nome de todos nós, graduados, que aprendemos muitas coisas valiosas com esta escola, trabalharemos duro para que possamos deixar todos orgulhosos, disse ela. E com isso, a cerimônia de formatura da Escola Preparatória de Heróis chegou ao fim. Não havia certificados de graduação ou presentes de formatura. O fato de alguém ter se formado em uma escola preparatória de aventureiros foi registrado em seu cartão de guilda emitido pela Guilda de Aventureiros, então isso foi o suficiente. E geralmente, quase não havia alunos que chorassem ou expressassem emoções extremas durante a cerimônia de formatura. Afinal, a escola preparatória de heróis nada mais era do que um trampolim para eles. Mas havia uma pessoa que estava repetidamente enxugando os olhos com a manga, suas lágrimas se recusando a parar. Ah, sensei! Eu nunca vou esquecer as coisas que você me ensinou, ele gritou. O sensei respondeu, Veizan sensei, estou me formando agora, então esta será a última vez que digo isso, mas sou um estudante. Sim, senhor, Vandaliel sensei. Muito obrigado.
Mas vou deixar de ser professor e reiniciar minha carreira como aventureiro, então não sou mais seu sensei. Você me pegou lá. Seremos rivais a partir de agora, então vamos fazer o nosso melhor. Embora seu aluno não estivesse chorando, Eison, agora um ex-professor, soluçava pesadamente, e Vandaliel estava com as mãos ocupadas confortando-o. Rival. Você quer dizer que você vai trabalhar como um aventureiro, sensei? Perguntou Arbinger, outro instrutor da escola preparatória de heróis que também ainda se dirigia a Vandaliel como o sensei. Sim, não há regra que declare que um governante de uma nação não pode se registrar como membro da Guilda dos Aventureiros, disse Vandaliel. Entendo. Desejo-lhe boa sorte, disse Arbinger, silenciosamente sentindo pena da Guilda dos Aventureiros que teria que passar pelos problemas que Vandaliel havia causado a Meurilit. Elizabeth desceu do palco e suspirou pesadamente. Eu não quero me formar, ela murmurou. Ela estava sinceramente feliz por seu partido ter sido declarado o melhor graduado. Ela sentiu uma sensação de realização, pois havia alcançado o objetivo que tinha desde que entrou na escola. E ela muito se livrou da pressão da demanda de Arreanson para atingir esse objetivo, onde ela teria que escolher entre ele cessar seu apoio financeiro ou dar-lhe seu corpo se ela falhasse. Na verdade, ela até alcançou seu objetivo de levar a melhor sobre seus meio-irmãos em vingança pelo que eles fizeram com sua mãe, então não havia mais razão para ela continuar sendo uma aventureira. Mas a razão pela qual Elizabeth não queria se formar não era porque ela estava se sentindo esgotada depois de alcançar seus principais objetivos. Minha senhora, vamos ficar bem. Se dissermos que ficaremos bem, tenho certeza de que provavelmente, definitivamente ficaremos bem. Eu sempre estarei com você, minha senhora, encorajou Maelia, a atendente que havia sido criada ao lado de Elizabeth como se fossem irmãs e agora era sua amiga mais confiável. Ela estava repetindo a palavra o tudo bem rigidamente, sua voz tremendo de incerteza. Seus lacaios também estavam aqui, Master Hamilton, Taurus Eggs e Yusef Catalonis. Isso mesmo. Vandaliel disse que vai enviar aquele morto-vivo perspicaz que já foi um funcionário civil para nos ajudar, disse Mast. Por mais fracos que sejamos, e estamos muito fracos, estaremos aqui para ajudá-lo, disse Touro. Não temos confiança alguma, mas estamos aqui para você, acrescentou Yusef. Vocês. Elizabeth disse com lágrimas nos olhos. Estou muito feliz que você esteja comigo, mas pare de dizer coisas que só vão me deixar ainda mais ansioso. Sinto muito, minha senhora, disse Maelia. Mas estamos tão preocupados quanto você, protestou Touro. Ezoico. A razão pela qual Elizabeth não queria se formar era porque, uma vez que o fizesse, ela teria que assumir o cargo de duquesa do Ducado de Sauron. Considerando que ela havia entrado no conflito para se tornar chefe da Casa Sauron e foi posteriormente esmagada por sua oposição, pode-se dizer que todas as suas ambições finalmente se tornaram realidade. Mas isso não a deixava feliz agora. Na verdade, não era nada mais do que um inconveniente para ela. Tudo estava indo em uma boa direção, além do fato de que a sanidade de sua mãe Amélia ainda não havia retornado. Ela era melhor graduada como almejava, e agora tinha novos membros da família na forma de irmãos não relacionados ao sangue. Tudo o que lhe restava fazer agora era enfrentar o futuro com seus companheiros de confiança ao seu lado. Ela já havia se vingado de sua antiga família, eles cederem a posição de duquesa a ela agora só poderiam ser descritos como problemáticos. Se ela fosse de uma casa nobre regular ou da família de um comerciante de sucesso, as coisas poderiam ser diferentes. Mas esta era a posição de duquesa, o conhecimento e a experiência exigidos dela, e o peso sobre seus ombros, seriam muito, muito maiores. O mesmo acontecia com Maelia e os outros que a apoiariam. Maelia não era nada mais do que uma atendente, e os outros eram meninos que nunca se esperava que sucedessem suas famílias. Não havia como eles de repente serem capazes de ter um bom desempenho como assessores de uma duquesa. Você não precisa ser tão pessimista, disse Zona com um sorriso. Ela era a única com uma visão positiva das coisas. As coisas vão dar certo, e Vandaliel disse que vai nos ajudar também. Mas então seremos completamente dependentes dele, disse Elizabeth. Seu orgulho não permitiria que ela se tornasse completamente desamparada sem Vandaliel.
O conflito familiar acabou e eu me tornei duquesa. Então, por que as coisas aconteceram assim? Elizabeth gritou, apesar de uma vez ter desejado tão desesperadamente se tornar duquesa. Bem, a vida é como viajar por um mar tempestuoso. Não sei o que está por vir, mas não vamos nos desesperar e dar um passo de cada vez, disse Vandaliel, suas palavras encorajadoras tendo alguma persuasão por trás delas, apesar do fato de que ele foi o único que causou tudo isso. Elizabeth fez um barulho irritado. Vandaliel era de fato a razão por trás de tudo isso, mas ele não forçou diretamente o meio-irmão de Elizabeth a renunciar ao cargo de duque e entregar o cargo a ela. O meio-irmão de Elizabeth e aqueles ao seu redor ficaram aterrorizados com Vandaliel, fazendo com que ele desistisse voluntariamente da posição de duque. E a razão para esse medo foi o incidente em que o rei demônio Guduranis foi ressuscitado e depois derrotado por Vandaliel e seus companheiros, o que deixou claro o quão esmagadoramente poderosos eles eram. Vandaliel não poderia ser culpado por isso. Estou lhe dizendo, não pode ser evitado. Somos apenas um grupo de meninos e meninas que se formaram na escola preparatória de heróis como os primeiros da classe. Não há como administrar um ducado. Vamos confiar em vão o quanto precisarmos, disse Zona enquanto pegava Vandaliel como uma boneca e o levava para Elizabeth. Mas Elizabeth desviou o olhar. Isso significaria que eu não sou nada mais do que um fantoche. Vou dizer mais uma vez, eu tenho algum orgulho, você sabe. Minha senhora, eu entendo como você se sente. Mas com nossas capacidades atuais, não seríamos capazes de administrar o ducado como seus líderes, disse Maelia, tendo voltado a si e imediatamente fechando a rota de fuga de Elizabeth com o raciocínio adequado. Então, de qualquer forma, teremos que confiar em alguém. Ou os caras que trabalharam para Rudel, o duque anterior, ou Van. Se essas são as opções, Van é a melhor escolha, não é? Disse Zona. Devemos confiar nele o máximo que pudermos, e usar esse tempo para estudar e aprender até que possamos administrar o ducado sem a ajuda dele, e depois pagar essa dívida com Van depois. Direito? Na verdade, essas também eram palavras razoáveis. Não importa o quanto Elizabeth tentasse, seria impossível para ela obter o conhecimento e a experiência para se tornar uma duquesa capaz em um curto período de tempo. Ela não teve escolha a não ser colocar seu orgulho de lado e confiar em Vandaliel, e depois pagar sua dívida com ele. Claro, essa era uma maneira de pensar que não funcionaria sem uma grande confiança na pessoa em quem se confiava. Qualquer pessoa com qualquer nível razoável de inteligência perceberia os riscos. O ducado de Sauron poderia ser assumido durante este período de total confiança, ou certos poderes e direitos poderiam ser retirados que seriam muito difíceis de recuperar. Mas Elizabeth já sabia que não havia nada no ducado de Sauron que tivesse valor suficiente para Vandaliel traí-la por isso. Elizabeth Sama, só para ficar claro, não acho que você tenha que suceder a casa Sauron se não quiser, disse Vandaliel. E agora você diz isso? Então o que você vai fazer com o ducado de Sauron? Elizabeth exigiu. O que quer que aconteça com isso, pode acontecer, respondeu Vandaliel dos braços de Zona, sem nem piscar. Mas vendo e ouvindo essa resposta, Elizabeth se lembrou do que isso significaria. Eu não posso fazer isso, disse ela. Se ela abandonasse o ducado de Sauron, Vandaliel realmente o deixaria à sua própria sorte. Talvez ele exercesse alguma influência sobre isso, mas era certo que ele não usaria métodos muito agradáveis ao fazê-lo. Tudo bem, disse Elizabeth, tomando sua decisão. Se eu puder confiar em você, então eu vou, mas não me deixe ouvir você reclamar. Em troca, farei tudo o que puder para pagar essa dívida mais tarde, ela declarou, apontando o dedo no rosto de Vandaliel. Mas, apesar de sua decisão estar decidida, ela ficou surpresa com o que Vandaliel fez a seguir. Entendido, disse Vandaliel. Bem, então, vamos começar e fazer algumas mudanças na geografia do ducado. Se você está disposta a fazer qualquer coisa para pagar sua dívida comigo, isso significa que vale a pena confiar em mim, Elizabeth Sama. Se certamente há um limite para isso. Elizabeth disse fracamente, seu dedo ainda pendurado frouxamente na frente do rosto de Vandaliel. Um trabalho para guiar seres que passaram por reencarnação e ou melhor, se fosse esse o caso,
todas as formas de vida neste mundo, de monstros e insetos a plantas com flores, seriam alvos dessa orientação. Portanto, é improvável que seja esse o caso. Presumivelmente, é um trabalho para guiar aqueles que passaram pela reencarnação com algo que os leva a manter sua consciência e memórias. Em outras palavras, sua identidade. Exemplos incluem Palvina, que passou por pseudo-reencarnação, e Legião, que foram transferidas para cá de outro mundo com nada além de suas almas e depois passaram por reencarnação. Kanako e os outros também reencarnaram de outro mundo, e os demônios são outro exemplo. Todos os mortos-vivos e golems criados pelo mestre também contam como alvos. No entanto, suspeito que a Mei também tenha recebido mais efeitos da orientação do mestre desde que ele adquiriu este trabalho, embora ela tenha sido transferida diretamente para este mundo em vez de reencarnar. Ezoico. TLN o transferido neste caso também contendo o kanji Ten. Portanto, há uma mudança no título deste J talvez possa representar não apenas a reencarnação, mas qualquer grande mudança no ambiente de alguém. Embora eu não acredite que mudar de local de trabalho, planos de carreira ou local de residência se qualifique. Explicação da raça, escrito por Luciliano. Crianças nascidas em cadáveres. Uma raça nascida entre mortos-vivos e homens que foram usados como cobaias experimentais, em outras palavras, entre seres imortais e os vivos. Suas aparências e estrutura corporal, que foi confirmada pelo mestre usando a transformação da forma espiritual, não são diferentes do que se os dois pais estivessem vivos. No entanto, seus batimentos cardíacos não são funções necessárias para mantê-los vivos, e o mesmo vale para sua respiração. Suspeito que venenos comuns seriam ineficazes para eles, e eles provavelmente são incapazes de sofrer de doenças. Eles são rank 0 ao nascer, mas pelo que sabemos, seu desenvolvimento segue seus ranks. Aumentar sua classificação faz com que eles passem para o próximo estágio de desenvolvimento. Eles são bebês no rank 0 e crianças pequenas, 1 a 3 anos de idade, no rank 1. Atualmente, ainda não se sabe como eles estarão no rank 2 e além. No entanto, pode-se presumir que eles atingirão a idade adulta, se equivalente à idade de 15 anos, ou no rank 5, e então deixarão de envelhecer apesar do desenvolvimento, como raças imortais como Majin fazem. Crianças nascidas de cadáveres cujas mães são mortos-vivos do tipo fantasma nascem com corpos em forma de espírito, e suas características são as mesmas de suas contrapartes com corpos físicos. Não sabemos o que acontecerá se as mães forem mortas-vivas do tipo esqueleto ou armadura viva, mas, e se for possível engravidar, então certamente elas também poderiam dar à luz crianças nascidas de cadáveres.